Pessoal, bem-vindos à nossa última aula sobre a origem da vida, né? Nessa aula, nos resta aprender sobre uma teoria muito legal, que se chama endossimbiose ou simbiogênese. Essa teoria, pessoal, ela versa sobre o surgimento de umas organelas energéticas, né? Que são as mitocôndrias e os cloroplastos. As mitocôndrias são aquelas organelas que a gente conversou lá passado. São estruturas que são responsáveis por conseguir degradar a matéria orgânica, ou geralmente a gente chama ela de glicose, né? Em muita energia, quando comparado a um outro metabolismo que seria a fermentação, né? Enquanto a mitocôndria, através da respiração celular, ela consegue gerar mais de 30 ATPs, a fermentação gera pra gente 2, né? Ou seja, a respiração celular ela é mais eficiente, retirando energia da matéria orgânica do que a fermentação. O cloroplasto, pessoal, é uma organela que ela é responsável, né, nas células eucarióticas por fazer a fotossíntese. Ela está presente lá nos vegetais. E, gente, a fotossíntese, caso vocês não se lembrem, é um processo pelo qual a gente produz a comida, né? Ou seja, eu vou produzir a glicose que a mitocôndria consome para produzir a energia. Como surgiram essas duas organelas, tendo em vista que elas são tão diferentes das organelas que a gente conheceu na última aula, né? Aquelas organelas membranosas, tipo retículo endoplasmático rugoso, liso e assim por diante. Pessoal, você acredita, né, que aquele eucariotão que foi formado, isso aqui é DNA, tá, pessoal? Só para traduzir para vocês o meu desenhozinho. DNA, preso dentro da carioteca, que é a membrana plasmática. Esse primeiro eucariotão que surgiu, ele era um fermentador. Ou seja, ele precisava sair por aí tentando encontrar comida para conseguir obter energia. Então, essa comida ela era fermentada por ele e gerava lá 2 ATPs. Numa dessas, ele encontrou uma bactériazinha especial. Uma bactéria que sabia fazer respiração celular. Ela era respiradora, tá? Ou seja, essa bactéria ela era muito mais eficiente do que esse eucarioto gigante para conseguir obter energia a partir da mesma molécula de glicose, né? Esse eucariotão deu a sorte de fagocitar essa bactéria. E quando ele fez isso, ele não quis saber, pessoal, de degradar ela. Por algum motivo que ainda não está bem elucidado, ele manteve essa organela dentro do próprio citoplasma. Na verdade, agora essa bactéria se tornou uma organela celular. Se tornou, pessoal, uma mitocôndria. Então tá aqui, pessoal, o eucariotão, que a gente estava conversando agora, com essa bactéria incorporada. Agora, esse cara, ao invés de fazer só 2 ATPs, ele conseguia fazer mais de 30 ATPs por molécula de glicose, né? Graças à incorporação dessa bactéria, né? Isso aqui se transformou em uma relação mutualística. No primeiro momento, a gente chamaria isso de uma protocooperação. Por quê? Porque o eucariotão, ele protegia a célula, né, dos prováveis predadores que existiam no meio. E essa bactériazinha aqui fornecia muito mais energia por molécula de glicose para o eucariotão. Então era uma relação positiva-positiva, que com o tempo foi se solidificando, dando origem ao mutualismo. Hoje em dia, as células eucarióticas elas não vivem mais sem essas mitocôndrias, né? Pelo menos as células animais. Existem protozoários que perderam as mitocôndrias com o passar do tempo, mas essa é uma outra aula. Enfim, o que importa agora é que esse eucariotão estava muito mais eficiente na obtenção de energia. Uma linhagem desses eucariotos se manteve assim e deu origem às células animais, tá? As células dos fungos também são assim, tem membrana plasmática, tem carioteca, tem DNA e tem mitocôndria lá dentro. E só, tá? Daqui animais e fungos. Ou seja, esses animais, esses fungos, esses seres vivos que apresentam esse tipo de células, a gente vai chamar esses caras de heterótrofos. Porque eles conseguem obter energia a partir de alimento incorporado. Quer dizer, a glicose tem que entrar na célula, né? E vai passar por um monte de processos aqui que a gente depois vai conhecer, que são a glicólise, formação de acetil-CoA e tal. E a partir desse momento, pessoal, a mitocôndria ela vai se apropriar dessa matéria e vai tirar daí todos os ATPs que a gente estava falando até agora. O fato é que algumas células se mantiveram assim e outras células dessa população acabaram incorporando uma outra organela, uma organela verdinha, que tinha um pigmento que a gente chama de clorofila. A clorofila, pessoal, é um pigmento esverdeado que tem por função captar a energia luminosa. Ou seja, esse cara, pessoal, que captou, além da mitocôndria,
uma bactéria que conseguia fazer fotossíntese porque tinha clorofila se transformou numa célula autótrofa. É difícil falar e escrever ao mesmo tempo. Então, assim, ele conseguiu ser um autótrofo, ou seja, o cara ele conseguia produzir a glicose, né? Produz a glicose dentro da própria célula. Essa glicose vai, né, depois de uma certa metabolização, lá para a mitocôndria, e a mitocôndria extrai da glicose os ATPs. Então, esse cara que ele é autossuficiente, ele consegue produzir o próprio alimento e desse alimento ele tira o máximo de energia possível, né? Essas células aqui deram origem, pessoal, às células vegetais. Certo? Então, nós tivemos tanto células que mantiveram só as mitocôndrias, quanto as células que têm cloroplastos e mitocôndrias. Hoje em dia, quando a gente analisa essas duas organelas, é capaz de encontrar nelas o DNA próprio, pessoal, um DNA bacteriano, que é um DNA circular, né? Ao contrário do nosso, que são moléculas de DNA soltas, a gente inclusive chama elas de cromossomos. E as bactérias, pessoal, né? Hoje em dia, claro, elas não são mais chamadas de bactérias, são organelas, porque sofreram esse evento simbiogênico que a gente estava conversando. Mas elas mantêm a capacidade de replicação delas independente da vontade da célula eucariótica. Mitocôndrias e cloroplastos se replicam quando bem entendem, digamos assim, né? E em função de apresentar DNA próprio, inclusive tem ribossomos próprios, moléculas próprias que trabalham para elas, da mesma forma que as bactérias têm DNA próprio e organelas próprias. Certo, pessoal? Então, hoje em dia, nós sabemos que as nossas mitocôndrias e os cloroplastos dos vegetais têm origem bacteriana e foi assim que surgiu as células eucarióticas como a gente conhece hoje em dia. Beijão para vocês e até o próximo módulo de citologia, onde a gente vai conseguir estudar direitinho cada uma das organelas citoplasmáticas.